Salve família da hora, mais um Palavra Agita Podcast na área. Para começar aqui, mais uma vez com o meu parceiro, certo? Esse programa tem um patrocínio da Rede Cidadania Cultural, da Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Economia Criativa, de Cultura e Economia Criativa. E hoje a gente tem um prazer de receber um cara assim, que ele é muito talentoso, cara incrível, gente boa demais. Posso dizer que hoje um cara que eu considero demais, é um amigo meu, que é Drake Nova. Muito prazer. Obrigado, bem-vindo ao Palavra Dita. Obrigado a vocês. É isso aí. E a gente vai falar de muita música aqui, muita história. E Muita com história. toda a certeza do mundo, a gente vai dar bastante risada também. Porque junta três bestas, vocês sabem o que acontece. É isso. Não tem jeito. Só sai embora. Mais que isso já começa a ficar ruim. Já começa a ficar Mais mais. que três já. Então eu queria propor, antes de mais nada, um brinde. Um brinde. Um brinde, esse eu vou ler. É. Aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ele não vai na cervejinha, mas nós vai. Eu sou um garoto. Duro aqui, né? É isso aí. É isso aí. E aí, meu irmão? O que está acontecendo na tua vida? Aqueles... Aquelas perguntas legais, né? Do nada. Por que você tá assim? Conta pra nós. Você quer que eu vinha pra terapia? Se eu soubesse, pô, se eu soubesse, eu tinha cobrado. Não é? Eu que tinha cobrado. O que é vida? O que é a nossa? Antigamente, não vai bujando, né? Mas me fala, conta pra gente, como é que tá a agenda de shows, como é que tá a carreira, como é que estão as produções. Cara, tá tudo bem, tudo indo. Bom, você falou de Camisa de Vênus, mas eu toco numa banda que é mais velha que eu, né? A verdade é essa. É verdade. Então, nos últimos 15 anos, estamos de volta. 15 não, os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, 2015 pra cá. Teve hiato? Não, 2015 foi... a banda de 80 foi formada em 80. Então, nos 35 anos da banda, o Júnior Valadão, que é nosso empresário, ligou pro meu pai e falou: Marcelo, você tá sabendo de que o Camisa tá fazendo 35 anos? Eu falei, pô, pior que não. É tudo isso mesmo? É tudo isso. Vamos comemorar? Vamos. Então ele chamou o Robério, que é amigo e parceiro dele desde 1980, foi com quem ele fundou a banda. Foi o primeiro que ele falou: Roberto, tô com uma ideia, quero formar uma banda. Entendi. Vamos. Foi com ele, então chamou o Roberinho e estamos aí desde 2015 na estrada. Que legal, cara. 2 discos de inéditas, mais um CD e um DVD ao vivo. Então, as coisas estão indo bem. E 15 anos, eu falei de 15 anos, porque 15 anos, agora 16, que eu toco com meu pai. Aí sim, porque eu já tocava com ele em carreira solo aí desde 2009 para 2010, Entendi. por aí. Então, é isso aí, 15 para 16 anos que estou nas guitarras do velho. Nas guitarras, e eu vou Da dizer hora. pra você, pra quem não assistiu o show deles, vá assistir o Drake ao vivo, porque que guitarras, fala aí, Que meu. guitarra, né? A A gente gente teve manda essa muito, toca oportunidade. muito, tem uma presença de palco muito foda. Frontman. Frontman. Puta que Frontman pariu, demais. cara. Showzaço, o show do Da Camisa hora. vale muito a pena. Acho que vocês deveriam parar tudo que estão fazendo agora. Vai agora, tá rolando. Aqui é só um clone. Eles estão tocando agora. Vamos lá. Muito bom, cara. Muito legal mesmo. E a irreverência, né, cara? Eu acho legal a pegada de vocês que, tipo assim, beleza, estamos preservando a essência do rock and roll brasileiro, aquela coisa, mas é irreverente, é engraçado, é legal, você se sente dentro do show. Sim, acho que a ideia do Camisa... a palavra irreverente se tornou uma coisa muito senso comum, né? Eu lembro que lá no começo dos anos 2000, quando, acreditem se quiser, percebemos isso em casa outro dia. A última leva mesmo de banda de rock, independente de você gostar ou não, mas a banda de rock que tinha no Brasil, a última leva foi há 20 anos. Foi a leva de Charlie Brown, de CPM 22, Dead Fish, Pitty e tal. Exato. Foi a última onda de rock, de alguma banda de rock que teve em evidência no país. O próprio Rapa, que não era rock, mas também não deixava de ser. Sim, né? Surfava, assim. Surfava muito bem, Mas conquistava vários públicos. nessa época tinha... Eu lembro que
banda nacional, banda internacional, todos os lugares que você ia, que você via coisas de rock, era a banda irreverente, que não sei o quê, e a irreverência do rock, e a irreverência o quê. Eu lembro meu pai falando, não, tá proibido de usar irreverente na divulgação do meu show. Porque a última coisa, se esses caras que são irreverentes, que tá acontecendo por aí, Não quero ser irreverente. não é aqui que vai ser. E eu acho que a palavra se tomou virou meio banal, Entendi. o fato de ser irreverente por si só. Mas o termo, enquanto termo, eu acho que era a proposta do Camisa de alguma maneira desde o começo, né? O Camisa nunca foi uma banda para ser uma banda no sentido literal da palavra. O Camisa surgiu para esculhambar com Salvador, especificamente. A gente tem que falar, alguém tem que falar mal dessa merda aqui. Esse era o pensamento deles lá. Já tem muita gente vendendo a magia da Bahia, Sim. sendo que é um estado, principalmente na época, é um estado, a cidade de Salvador, né, mais especificamente, era uma cidade pobre, pouco desenvolvida, com uma população, uma boa parte da população na linha da pobreza ou abaixo. Então, alguém tem que falar que não é esse paraíso que vendem Criticar. Sim, exatamente. Apontar as Exatamente. Falar, isso aqui tem uma merda. Tanto que a gente até tem tocado nessa turnê. Controle Total foi a primeira música que o Camisa gravou antes de ser. Não entrou em nenhum disco, ela é num compacto na época que ainda existia compacto. O refrão dela é aqui em Salvador, na cidade do axé, a cidade do horror. Então, foi esse o pezinho na porta que meu pai colocou na cidade, né? Então, a proposta do Camisa sempre foi essa, sempre foi de criticar, de bater. Mas Sim. quem que é? Mas é que você vai bater na esquerda, não importa. Como Leme, acho que de todo mundo, Leme foi o cara que melhor definiu essa questão de esquerda, direita. Eu não lembro quem que era na época que perguntaram pra ele, né? Mas e fulano que tá no poder? Que é? Políticos são todos filhos da puta. They're all sons of bitches. Ponto, acabou. Então, assim, não é uma questão de esquerda, uma questão de direita. É uma questão de... É você que tá fazendo, então é isso. Se é outro que tá mandando você fazer, tá dizendo que você tem que fazer, foda-se. Esqueça. Entendi. Sai da... Sim, não sim, vem sim. meter dedo no que eu tô fazendo, no que eu tô Entendi, dizendo. sim. Então, tem muito dessa proposta, dessa pegada, até nos shows mesmo, né? Desde o Bota Pra Fuder, acho que, né, que é o básico. Pô, você sobe no palco, bota pra fuder. Você andar com meu pai na rua durante 2 horas, você vai ouvir pelo menos umas 2 ou 3 pessoas que bota pra fuder. Então, assim, eu acho que isso tá, de alguma maneira, no DNA da banda, em todos os aspectos. Na música, é uma música agressiva, sem cair no metal, porque acho que a agressividade, às vezes, pode ser confundida com apenas e somente distorção, ou você afinar um tom abaixo, mas não é isso. É sobre... Cai num nicho, né? Exatamente, é sobre o contexto todo complexo, né? Exato. Não é só mudar. Não é só o timbre de guitarra, principalmente, né? É a questão de letra, a questão de presença, a questão da sonoridade, então. Sim. Quanto mais aberto o chimbal, melhor. Normalmente, porque vem aquela energia. Então é sobre isso. Vocês estiveram lá, vocês são testemunhas disso. Vocês estiveram num teatro que, à primeira vista, pode parecer um ambiente menos propício para um show de rock. Exato, eu me senti... A hora que eu entrei, eu falei, peraí. Mas eu acho que o teatro ele dá uma experiência completamente diferente de um show de rock. Porque até por você estar lá sentado e assistir o show, você está apreciando o show. Quando você tá no bar, você vai lá, você sai, pega uma cerveja, não sei o quê, tem um cara chato falando atrás de você que te empurra. No teatro você consegue sentar e observar o show. Na hora que o guitarrista vai pra frente, vai solar, se a iluminação tá fazendo sentido, se o técnico de som mixou direito, se o bumbo tá alto, você consegue prestar atenção em tudo isso. Você consegue ver se você tá sentado perto, você consegue ver, Um show. de fato, assistir e apreciar aquilo que tá acontecendo. Não que o show na galera não seja legal, mas é outra história completamente diferente. E no final do show do Camisa também, todo mundo levanta, as 2 últimas músicas é festa, vai todo mundo, o teatro já deixou de ser teatro, tá todo mundo lá na frente. Não tem mais show normal, exatamente. Já virou galera. Então acho que vocês, naquele ambiente que pode parecer que tira um pouco da energia, eu acho que vocês conseguiram entender que ali também tem. Não, tem Também dá, demais. Sim.
Arrisco dizer que não funcionaria para todas as bandas. Eu tendo a concordar. Eu tendo a concordar. É. Até Não porque não são funcionaria. todas as bandas que têm esse intuito. Né? Mas eu acho que isso acaba caindo muito em bandas de rock e de metal. O teatro é um lugar muito da hora, é um ambiente muito legal, porque, pô, acústica, estrutura, iluminação, tem tudo, é muito foda. O conforto de estar lá assistindo o show e tal. Mas a galera que curte rock, curte metal, não quer ficar sentadinho. Sim. A galera quer ficar lá na frente, quer ficar perto da banda, quer ouvir, quer vibrar, quer pular. Se puder entrar no palco, Se entra. puder entrar no palco, entra, saca? Então, apesar do ambiente ser muito legal, nesse ponto, o público acaba não sendo tão compatível, né? E acho que aí o problema vai até além, porque se você não gostar necessariamente da experiência do teatro, tudo bem, beleza. Eu prefiro assistir o show ali porque eu tô mais perto, energia, melhor, ok. Mas o problema é que a grande maioria do público de rock prefere um cubículo preto, pintado de preto, com teto preto, chão preto, uma acústica quente, de merda. uma acústica de merda. Isso. O negócio você não consegue ouvir nada sujo, mas a cerveja é R$7,50. Talvez por isso que olha ao redor. Não nego que me atrai. Claro. Não nego. Mas lhe atrai talvez por outros motivos que não são, tudo ali. Te atrai porque normalmente o tipo de som que você gosta tá ali. Motivos cervejísticos. Não, exatamente, mas assim, e a banda, o som que você gosta, acaba indo pra esse lado, né? Eu lembro uma vez, apesar de não ser metal, mas de alguma maneira nesse caso tem a ver, eu vi uma vez Joe Bonamassa, grande guitarrista de blues, não um grande compositor, mas um grande guitarrista de blues. Ele postou uma foto dele tocando, se eu não me engano, no Royal Albert Hall, que é provavelmente um dos 5 melhores lugares do mundo para você tocar, um teatro fantástico, com iluminação, som, é o top do top do top dos lugares para você tocar. E algum idiota foi no Instagram dele comentar: blues não é para ser tocado num ambiente desse, blues é para ser tocado numa casa na beira de estrada, sabe, num lugar sujo. Aí ele foi tão absurdo que ele se deu o trabalho de responder: fale isso pra B.B. King. Pronto. As ideias do cara, velho. Acabou. Cara, tem que tocar onde surgiu. Exatamente. Só em lugarzinho. Exato. E aí eu acho que tem um pouco dessa. Duas pessoas. Exato. Eu acho que tem um pouco dessa mentalidade no metal. Sabe? A camiseta do demônio. As roupas pretas. Tem isso. E tudo bem, é o estilo ali, mas você fazer a identidade inteira de tudo que está envolvido naquilo, ser só aquilo, acho que é até prejudicial. Sabe? Você não. Porra, é tão bom. A gente tava até falando isso antes de começar. Eu fui ver o Uriah Heep agora no Tóquio Marine. Sim, o sim. antigo HSBC, sei lá. Cada hora tem uma empresa qualquer como isso, cada hora. Cara, lá é uma casa bem bacana. Assim, o palco é na altura certa, o som é bom, não é, apesar de ser pista só, mas assim, é uma casa confortável para uma casa de pista, o banheiro é acessível, é legal, é bacana lá. Cara, foi tão mais agradável assistir os caras numa banda de metal, que apesar, hoje eles são metal, eles até falam isso no show. Na hora que eles tocam, eu não lembro agora que música que era, mas é uma música rápida, assim, começa com a guitarra. Eles falam, não, hoje tudo tem nome, é black metal, death metal, é hard metal e não sei o quê. Na nossa época era só good rock music. E é só isso, e é isso que a gente tá aqui tocando pra vocês. E é exatamente isso. Enquanto era não, mas quando você analisa tudo isso enquanto good rock music, você consegue colocar num Tóquio Marine, você consegue colocar num lugar bacana. Você não tem que falar, não, mas é música de cabeludo sujo. Então, também! Mas qual música não é? Mas estereótipos que seguem, né? Que às vezes não são, mas seguem, né? Então, por exemplo... Não são mais. Um dia talvez até tenham sido. Isso. Mas, por exemplo, o cabeludo sujo. Não tem cabeludo que é sujo, mas assim, tipo, existe isso, esse estereótipo, essa coisa que acompanha. Então, tipo, o cara mais do metal mesmo, eu falo, mais headbangerzão mesmo, o cara é ignorante. O cara é burro, o cara é, tipo, passou um Neandertal. Não, né? Então, esses estereótipos... Não é só porque ele ouve música que fala que tá com medo do escuro que ele é burro. Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que atrapalham o senso comum dentro de um segmento. Então, por exemplo, acho que o rock como um todo, minha opinião, só a minha, dentro de um todo, dentro de um rock metal como um todo brasileiro, eu acho que os anos 80, 90 foram as últimas gerações que a gente percebia uma organização de disputa da consciência da galera mais jovem, da população, da crítica social.
Então tinha uma disputa de consciência, então era visto como o rock era coisa de alguém crítico, inteligente. Acabaram com isso. Isso não é mais. Hoje não é mais visto dessa forma. Deu lugar ao roqueiro sujo, deu lugar ao roqueiro ignorante, bobo. Então, acho que no Brasil, eu falo. Sim, sim. Não, acho que um pouco lá fora também. Eu não sei muito bem lá fora, mas aqui eu acho que tipo, as coisas se inverteram muito. E alguma coisa me diz, eu não tenho nenhuma. Acho que eu já falei isso em outro episódio, mas Isso é cultural, é muito. eu não tenho nenhuma certeza do que eu estou dizendo, é só um achismo. Mas me parece que isso não foi um processo natural, sabe? Me parece que tem algo proposital nisso. Tem muito. Tem Eu muito. não sei, grandes produtores, alguma coisa no sentido A comercial indústria da fonográfica, coisa. cara, o jeito que o brasileiro consome música, o jeito que o brasileiro consome Acho que não esse segmento de cultura, não dava muito lucro e não dava muito dá problema. rock and roll não dá lucro Mas- e dá muito problema, e assim, mas é não muito só mais aqui. fácil você destruir a imagem do roqueiro, a imagem do metaleiro, Mas e eu acho não é que... só aqui não, no Não, mundo não é também só aqui. acontece. E outra coisa, não é só com o roqueiro metaleiro. É porque a gente que gosta desse tipo de música, a gente sabe o estereótipo que vem. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, sei lá, uma música que não está em evidência, putz, sei lá, forró, por exemplo. Aham. Eu tenho certeza que tem a galera do forró, que curte o forró mais antigo e não sei o quê, houve algum tipo de preconceito, algum estereótipo em relação a isso que vem de alguma coisa antiga. Com certeza tem outro. Sim, sim. E, Será que tem true no forró? com certeza tem. Deve ter tudo, ó, Mas isso não é só aqui, porque a indústria fonográfica, de maneira geral, sempre foi isso. Desde, querendo ou não, desde esses rapazes que estão atrás de você aí dos Beatles. Pois é. Porque eu tava vendo, inclusive, eu tô na metade, são 6 episódios, mas já posso indicar, sem dúvida, um documentário que tem no Disney Plus, chama McCartney 321, se eu não me engano, 321 McCartney. É ele e Rick Rubin, produtor que produziu de Black Sabbath a Johnny Cash, aqueles últimos discos do Johnny Cash legais pra caralho, foi produzido por ele. Uhum. Eles dois no estúdio conversando, batendo papo e Paul contando histórias dos Beatles, de como, pô, e essa música aqui, por que que vocês estão fazendo, por que que vocês fizeram isso, como é que começou isso? Então, é muito, 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 muito interessante. Que legal. E aí ele estava falando justamente sobre isso. Eles como britânicos, eles foram a primeira banda britânica de pop rock, né, tá no começo a dar certo nos Estados Unidos, porque até então várias tinham tentado ir e voltar, vários artistas tentavam ir e não conseguiam emplacar. Eles falaram, vamos esperar então a gente ter um disco número 1 nos Estados Unidos. Quando a gente tiver, aí a gente vai pra lá. Aham. E aí, esperaram até a Wanna Hold Your Hand, que foi o primeiro single, o primeiro disco, né? Na época os singles não entravam em disco, mas Aqui fez sucesso. aqui fez sucesso e estourou o número 1, e aí pronto, eles foram lá e deram certo. Por quê? Porque de alguma maneira alguém já estava pensando em mercado naquela época. Não, calma, não vamos pra lá não. Tem que segurar. Na hora que der certo, tinha o comercial já naquela época. Eles nada mais eram do que uma banda, o K-pop da época. Sim, exato. É uma banda Sim. montada, é uma banda pra fazer sucesso, pra ganhar. Não eu acho que eles não eram montados porque eles se reuniram organicamente. Eu acho que o que surgia ali era muito orgânico, mas eles eram... montado no sentido de indústria. Mesmo. Sim, não. Depois que eles viraram os direcionados. Beatles, aí a propaganda em cima deles, a divulgação, totalmente... Pesado. Exatamente. Os caras Isso, exato. E aí foi a história que a gente sabe que foi. Dominou o mundo. Exato. E aí o rock foi desenvolvendo, foi chegando nos anos 60, com anos 60, 70 ali, que é, sem dúvida, a minha fase favorita de tudo que já foi feito. E foi evoluindo. Você tinha Led Zeppelin, você tinha Cream, você tinha... Cream, maravilhoso. Maravilhoso. Você tinha o Uriah Heep, falando nisso. Sim. Porra, você tinha tanta coisa. Rory Gallagher, você tinha Hendrix, você tinha... Shut The up, Who. man! Porra, se for pegar, você vai embora. A lista de bandas aí tem a Mountain. Porra, tem coisa pra Mountain. caralho ali naquela época. E o rock foi evoluindo, até que alguns caras na Inglaterra falaram, porra, tá ficando chato, né? E aí secaram tudo, fizeram 3 acordes e inventaram punk. E os falam, peraí, mas e se a gente aproveitar que a gente já tá fazendo uma música que manda o Yes tomar no cu, por que a gente não faz uma música também mandando a rainha tomar no cu? E aquilo foi uma revolução cultural no mundo inteiro, e eu estou aqui hoje por conta disso. No final do efeito borboleta, Aham. eu estou aqui por causa disso. Então, nesse momento, você tinha isso que a gente estava falando, acho que um movimento genuíno trazido pela música. A música embalava um movimento de tipo, eu não quero saber do que está acontecendo.
não só artisticamente, mas acho que no mundo mesmo, de uma maneira geral. A revolução cultural ali, que tava tendo parte de hippie, Woodstock e tudo, foi indo e alguém olhou e falou, meu, não aguento mais esses caras falando de paz, a gente perdeu a porra da guerra, os americanos, né? A gente perdeu a guerra, ninguém... Dane-se o Vietnã. Vamos pro outro lado. E aí, a revolta com tudo isso fez punk vir e ganhar força. E aí, depois, na segunda vez... Aí, a galera fala, não, mas esse aí é muito intenso. Aí ficou tipo Beatles, Rolling Stones também, né? Aí esses caras já ficaram... Aí, já ficou puto, porque já tinham perdido o espaço também. E aí, o movimento punk foi um movimento relativamente rápido, porque foi muito explosivo. E aí a galera falou, peraí, mas dá pra gente fazer música simples que vende? Pegou essa música simples, colocou um sintetizador em cima e virou New Wave. Exato. Isso. E aí começou a desgraça. Que foi aí que a galera falou, dá pra vender esse negócio. Assim, já tinha antes. Mas quando MTV e tudo, eu acho que o mercado assumiu uma parcela muito maior do que tinha até então. Isso. E hoje é infinitamente maior ainda. Naquela época você tinha diretor de gravadora que se importava com a música, sabia, conhecia os artistas que estavam lá, o porquê. Eram produtores. Exatamente, era um produtor. A galera exato. sabia quem que era. Pô, tem que trazer esse cara que tá vindo de fora, aproveita que ele tá aqui, ele já gravou com não sei quem, vê se não tem alguém pra trazer pra fazer participação especial. Ele sabia quem eram essas pessoas. Depois, ali dos anos 90 pra frente, a gente precisa vender. Na hora que alguém olhou pro Nirvana e falou, ó o Punkzinho 2 aí. Eu ia falar A galera, isso, exatamente. Eu tava esperando Não a Beth que- pode falar E isso. aí eu realmente acredito que o movimento ali, de grunge, tudo de Nirvana e tal, foi genuíno da parte deles. Então, mas aí... Ó, Em algum momento, as coisas... A MTV... não, foi genuíno da parte Não, o Sim. grunge foi pra caralho. É que Mas o Nirvana, o que o grunge... especificamente, virou uma banda muito vendida, Só justamente que, mas assim, montadinha. Tá ligado? exatamente Por isso que eu pela não gosto de Nirvana. essência do grunge, eu acho que parece muito com a questão do funk que você falou. Eu vi uma Muito. entrevista uma vez, eu não lembro onde nem com quem, vou ficar devendo essa informação, mas eu vi um cara falar o seguinte, que da similaridade desses processos, né? Do punk e lá. Qual que é? Quando você incrementa demais uma coisa, quer achar, reinventar a roda, vai surgir alguém e falar, não, cara, é só isso aqui, ó. E pronto. E pronto. É. E vai ter gente que tem dificuldade de assimilar toda a reinvenção da roda e que vai olhar para aquilo e vai falar, pô, eu vou para cá. Uhum. É isso. Então, esse movimento punk veio com isso, tá? E beleza, toda a história louvável do punk. Só que o grunge, cara, ele veio daquela coisa, aquele excesso todo, muito por culpa do hard rock também. Sim. Porque, pô, tava demais. Também tá E o próprio saturado. Dio aqui, ele criticava isso, que ele falou, pô, isso, o hard rock pro Dio, talvez fosse o emo da minha geração. Sim, é os coloridos da época. Já tava saturado. Era o Era os restart. coloridos Era o da restart da Ele época, falou, pô, sim. isso não é rock and roll, né? Então os caras vinham com aquela... Pô, o cara tinha que ter um cabelo pudo, uma calça de onça, neon. Então o cara, sei lá... Eu imagino na época o quão Virou difícil uma pra um cara coisa- que é pro true do Dio aceitar uma banda chamada. Não precisa nem olhar pra banda, mas uma banda chamada Cinderela. Pois é, Sabe? Tipo, não, nunca que o metal vai pôr uma banda chamada Cinderela. exato, ele aceita o Sabe? Rainbow. Exato. Aceita mesmo. O Cinderela, tipo, o cara... Não, Exato. Não tem nada a ver com. E aquela coisa, pô, é comercial, isso aí não é de verdade, Sim. é só dinheiro. Aquela coisa, boy Exato, band do exato. rock, né? Essas coisas assim, né? E os cantores de hard rock, o Axl Rose, o Sebastian Bach, o Sex Symbol. Então virou aquela coisa que, tipo, tirou o espaço de você fazer som pesado. Fala, pô, pra fazer isso eu tenho que fazer tudo isso, né? Aí chega um cara com uma porra de uma camisetinha xadrez normal, um cabelo bagunçado, uma guitarra, um cigarro na boca, faz assim, grita. Aham. Bêbado erra o solo inteiro e todo mundo. Bêbado, todo mundo fala, não, o cara fala, é isso aí. E fazer o quê? Fudeu, né? Resgata uma raiz, Que é o né? papo que também já deu, que é rock é atitude. Rocket. Porra, velho. Sabe? O Assim, roqueiro não tem atitude, meu. E atitude. o roqueiro tem atitude. meu. Aí você vai ver quem são os roqueiros. Ai, Aí, cara. é o que eu Até falo. coceira. Dá Cara, coceira. Eu sempre falo isso, as pessoas falam, mas sério, eu falei, sério, a pior coisa que existe é roqueiro. Exato. Eu sei, eu posso falar, eu sou um. É a Exato. pior coisa que tem. O roqueiro que faz assim ainda, ó. Com esse aqui, ó. Horrível, horrível. Eu tá Só quer de manifesto. nessa questão de, tipo, de tem excessos e a gente precisa a galera já tá querendo ir por um lado extremo e a gente precisa secar tudo de novo pra meio que começar do zero. Eu acho que tem primeiro, eu acho que isso tá acontecendo tudo de novo de alguma maneira hoje. Quando você pensa, a música em evidência hoje é música pop. Pop, chiclete chata, sem graça mesmo. Sem personalidade, né?
às vezes muito bem produzida, quando você faz mixada, cheia de detalhezinho. Você admira. O máximo que eu consigo é admirar uma produção do ponto de vista de técnico, literalmente pura e estritamente técnico. Sim. Porra, soa bem, tá bem mixado, reverb da voz, ok. Passou disso aí, vai pra parte de composição e tudo, esquece. É. Mas assim, eu acho que tá com muito excesso hoje em dia. Tá com falta de melodias e de acordes, porque tudo é 2, 3 acordes e acabou a música. E não tem nenhuma mudança, porque o punk também eram 3 acordes, mas tinha muita variação em cima disso. Sim. Hoje é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma mudança melódica, rítmica, de nada. Nem letra. Exato. E o parte da produção que eu falei que pode até ser admirável é excessiva. Sempre é excessiva. É muita coisa porque tá todo mundo sem conseguir prestar atenção nas músicas. A galera acha que música tem que ter 10 segundos porque é o que cabe no TikTok. Então, Exato, cara, é. isso é uma coisa que fudeu todo mundo. Sim. Tipo, A relação de consumo de música tá estragando a música. exato. A criação de música. Todo dia eu penso, eu preciso postar mais coisas. Porque eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso fazer mais, né? Preciso, porra, eu sou, além de guitarrista e tal, eu sou produtor, eu trabalho com mixagem, masterização, banda e tal. Inclusive, por favor. Porra, eu preciso mostrar o que eu faço e tal. E aí eu vejo os caras, fiz uma música, tipo, entra no... Eu nem tenho TikTok, porque eu já tentei usar umas 2 vezes, achei uma merda, eu não consegui entender. Eu falei, meu, nada me interessou, eu procurei guitarra. Eu juro pra você, a minha jornada dentro do TikTok foi, eu procurei guitarra. Vi o primeiro vídeo, era uma menina sentada tocando o riff de Do I Wanna Know, do Arctic Monkeys. E acabou. Um vídeo de 15 segundos dela sentada. Só que a menina era bonita. Ah, entendi. Aí eu falei, tá, eu entendo por que eles têm a visualização. Deixa eu ver dos caras que, na grande maioria dos casos, os caras que têm visualização é porque eles tocam bem alguma coisa e não porque eles são bonitos. Beleza. Clico no cara. O cara tocando o mesmo riff. E, tipo, não era que ele estava tocando, era claramente a música de fundo, sabe? Até porque aparecia embaixo lá, música de Arctic Monkeys e tal. E eu falei, mas é mesma coisa que a menina tá fazendo. Sabe? Não tem nenhuma criatividade, não tem nada de nada de nada. Aí eu falo, tá, eu posso fazer um negócio, tocar 15 segundos. Ó, compus uma música. Não, você não compôs uma música, você compôs 20 segundos. 20 segundos não é uma música, sabe? Esse tipo de Você vídeo. tem um rascunho de ideia. Exato. Todo mundo tem um monte. E aí eu falo, meu celular tem 1 milhão de rascunho de ideia. Exato. Postar tudo no TikTok. Aí tudo que eu falo, vou fazer. Aí, claro que ao longo do dia eu falo, claro que pra você fazer isso, você precisa ter trabalho, você precisa sentar, compor, produzir, gravar, mixar, editar. Porque se não for pra fazer isso, eu não vou fazer. Sabe? E a galera põe o celular aqui, joga e todo mundo fala, que incrível, isso aqui é o seu conteúdo. É uma Eu relação... tô errado, Não, sabe? Assim, fica assim, né? Tipo... Eu não lembro, eu vi um filme esses dias, exatamente isso. Nem era tão bom, mas era... uma frase foi interessante. A menina querendo convencer uma mulher que estava cuidando de alguma coisa de filme antigo e tal. Ela tinha uma produtora de filme antigo, a menina foi falar com ela. Não, porque olha, esse tipo de conteúdo, por favor, não chame de conteúdo. Pelo amor de Deus, não chame de conteúdo. É exatamente esse também sentimento que eu tenho, sabe? Eu tô criando conteúdo, eu sou guitarrista, eu crio conteúdo. Não, então, tá fazendo alguma coisa errada, você deve estar criando música. Exato. Arte, alguma coisa do tipo. Arte, caralho. Né? Exato. Que, porra, às vezes a gente se pega pensando nisso. Tipo, Sim. porra, eu preciso me enquadrar. Sim. Porque se Eu eu preciso não me fazer alguma enquadrar... que os outros estão fazendo, porque... Não, eu acho que é pior do que enquadrar, porque o enquadrar, às vezes, tem um sentido meio social, sabe? Eu acho que nesse caso, pelo menos pra mim, não é nem uma questão social, é uma questão profissional. Tipo, hoje em dia, não importa o que você faça, Isso, você não pode ser urologista. Se você não estiver falando de canal urinário e de glande no seu Instagram, ninguém vai te achar. E por que você tem que estar fazendo isso? Cara, você é médico. Eu não esqueço o isso. Rios que me apareceu. Não sei se apareceu pra vocês, mas eu achei engraçado demais. O médico, ele apareceu ele apareceu na tela assim, com uma bunda de plástico, né? Um lencinho umedecido. Ele falou, olha, Como limpar o seu ânus é assim. E fazendo ali, você precisa limpar o seu ânus assim.
Eu sou um médico formado, mestre, E não sei aí o é quê, que não sei o vem. que lá. O problema é esse. O problema não é, porque podia É ser. tipo, caralho, cara. Cara, Podia ser estudou um Hermes 15 e anos Renato pra da ensinar. vida fazendo ali. Não, aí depois não, porque veja, confia em mim, eu sou médico. Confia em mim. Confia em mim, Você eu já sou é. médico. Isso. Não, e pior, ele falando, por que você tá fazendo isso com o seu ânus? Falando de limpar com papel comum. Não, usa esse lenço, você tá machucando os ânus, e fazendo assim, sabe? É isso. Na E aí, borracha. Eu falei, que é isso, cara? o trabalho- O cara estuda 15 anos pra ensinar a limpar o cu. e eu acho que assim, é uma coisa que o cara vai no consultório, ele tá com hemorroida, sei lá. Você vai, ó, tem isso aqui. Você não vai divulgar, esse é o tipo de conteúdo que você vai postar. E hoje você precisa, se você é um cara que trabalha com limpar a bunda, você precisa fazer conteúdo sobre limpar a Você limpar a bunda. porra da bunda. Cara, A obrigação. Porra, da velho. internet e não importa, funciona foda, você velho. precisa, tá? Eu lembro da época que isso era empolgante no começo dos anos Porra. 2000. Era empolgante, eu lembro. Tipo, meu, você vai fazer um site, você vai estar lá e gente do mundo Ah, inteiro velho. vai te ver. Era Eu- empolgante. Hoje é desesperador. É desesperador, Sabe? eu não quero um site, eu quero me esconder disso. Exato, eu não quero nada. Eu não Isso. quero que ninguém na Suécia saiba que eu tô aqui. Por que que vocês estão sabendo? Mentira, até quero, se for profissional. Profissional. ó. Exatamente, É, mas é. assim, não vai ser com conteúdo. Eu quero que você saiba pelo meu trabalho físico, sabe? Isso, Pelas exato. minhas conquistas. Se o médico, Exato. pô, o cara ganhou um prêmio no fórum de não sei o quê, beleza, esse é o tipo de coisa que ele tem que ser contratado em outros países. Exato. E não porque ele postou um vídeo ensinando a limpar a bunda. Nossa, cara, e vai além. Outro dia eu vi um storyzinho, aí já era no TikTok. Eu Uhum. falei, não vou usar TikTok mais. Depois dessa. A menina, gente, eu preciso fazer um exame de fezes. Acompanhem comigo o meu processo. Ó, esse é meu patinho, e falando. E tudo bem, ela foi, aí mostra o pote cheio de bosta, assim, pro vídeo, ó, minhas fezes estão aqui. Mano, é tipo, se reserve algum Tô direito aqui, velho. de não fazer isso, pelo amor de Deus. Agora uma pergunta Não então tem pra vocês. sentido, não tem nenhum sentido. Meu Deus. O que é pior? Vídeo do TikTok sobre exame de fezes ou Baby Reborn? Não tô Baby familiarizado. Reborn é a pior coisa, é a pior doença da humanidade, cara. Você sabe o que é Baby Reborn? Não. Então eu vou te apresentar o mundo terrível do Baby Reborn. Eu Cara. preciso saber disso? Talvez. Talvez, não sei. Talvez. Agora você vai ter que saber. Agora fudeu. Porque Baby Reborn nada mais é do que, em teoria, o boneco mais realista de um bebê possível. Só que o boneco mais realista do bebê possível parece que ele tá possuído. Por motivos óbvios, porque é um boneco. de E a bebê. galera cuida É um boneco como se de fosse filho. E vai pro parque, e leva no colo, e dá nome, Não, faz gente, vídeo não. fazendo vozinha. Não. Procura Baby Reborn em qualquer lugar. Estão surgindo pessoas, médicos, às vezes é até médico mesmo, realmente, é bizarro, que oferece o serviço de fazer o parto de um bebê reborn. Você paga o parto, você paga para um filho da puta. Desculpa, gente, mas é isso. Esse assunto é ridículo. Você paga para um filho da puta pegar um boneco de neném dentro de um pacote de água para rasgar assim o pacote com bisturi, de luvinha, máscara, vestidinho, jalequinho. Todo um processo cirúrgico delicado. Entendeu? Gente, pausem aqui o podcast. Asepsia. Pausem o podcast. Vou assistir uns 15 minutos de Baby Reborn e vocês voltam. É isso, aí volta pra cá e volta pro papo. Aí abre lá o pacotinho, faz a placenta do neném, aí pega o neném, corta o cordãozinho umbilical, limpa ele, dá pra mãe, a mãe tá lá na maca, igual um idiota, deitada. Aí você dá o boneco pra mulher, doente da cabeça. E é isso, é uma porra de um boneco. E estão fazendo isso com criança também, tem boneco de criança. Eu boneco quero o de Adult criança. Reborn. Eu quero o Adult Reborn pra você Adult. levar pra casa. Já tem as bonecas hiperrealistas. Não, na tem as época, bonecas então, a sexuais galera que eles hiperrealistas, fizeram, é difícil. eles pegaram a boneca sexual hiperrealista e Calma. fizeram a versão pra criança. Fizeram Só que aí neném. descobriram que o público, na verdade, é adulto também. Entendeu? Pegaram e é fizeram, isso. se a galera gosta pra transar, super realista, acho bonitinho. que a criança talvez goste de ter uma boneca super realista pra cuidar e tal, não sei o quê. Não, é adulto mesmo. É um adulto, é uma pessoa adulta com doença mental Eu acho. que tem um bonequinho chamando de filho, dando nome e agindo como se fosse real. Eu não sei se eu julgo o médico que tá fazendo isso. Não, Acho que ele eu tá faria. ganhando dinheiro, eu faria a mesma merda. Eu- Ele tá Aí, fazendo ó. conteúdo sobre isso. É isso, eu boto um jaleco e falo que sou médico, ninguém vai contestar. é Não, só pra eu ver não um sendo médico, faria isso. Eu também. Porque eu acho que tem exato. um nível, depois de um certo nível, Fala que eu sou parteiro. ó, a trouxice, a partir de um certo nível, Sou parteiro reborn.
Cara, ó, isso aí dá futuro, viu? Tem que agir rápido, mas dá futuro. Atualiza meu Insta aí. Parteiro Reborn. Parteiro Reborn. Ah, Maria. É porque E depois de um um certo... processo caro, viu, mano? É caro pra fazer isso. Pensa, mas é que eu acho que, sinceramente, depois de um certo nível, a trouxice não pode ser perdoada. Não, Até um certo é nível isso. você fala, porra, você fica até com dó da pessoa, você fala, porra, foi enganada, não sei o quê. A galera, os velhos que transferem dinheiro, golpe, você fala, porra, Isso dá mó sacanagem. dó, mano, isso é uma Sacanagem, porque em teoria você pode falar, ah, trouxa. Não, não foi. Porra, Não foi, sacanagem, é, sacanagem, é difícil. diferente. Enganado. Agora, isso aí, Isso aí tem que ser idiota. Né? Todo Isso aí, cê- dia sai de casa um malandro e um otário. Às Exato. vezes, Simples. eles se encontram. Simples assim. Exatamente. olha, parteiro. Parteiro Reborn. Tá vendo que... E nós fazendo podcast, olha isso. E nós fazendo podcast, ao invés de tá... E as músicas tá Devia tudo... estar rasgando placenta Hoje de é tudo plástico. música reborn. Parece música de verdade. Não Parece. É música reborn. Mas não é música reborn. Não Eu é. quero fazer uma pausa para perguntar para vocês. Eu fiquei muito triste com a música, ao mesmo tempo que eu ri muito. Vocês ouviram aquele novo single do Rogério Skylab? Não. vi Não. ainda. Caralho, Se chama- agora eu vou ter que ouvir. E você vai ficar fazendo música. Ah, e você vai Essa continuar música é fazendo antiga. Essa é uma das músicas que eu conheço dele. Isso, não é Você do vai single. continuar velho. fazendo Nossa, música. mas, mano, pelo amor de Deus. Essa Nossa. música é perfeita. Ele só tinha que atualizar para ser parteiro reborn. Parteiro Se você pode ser parteiro reborn, por que você vai fazer música reborn? Eu Exato. nunca tinha escutado, apareceu no meu Spotify esses dias, aí eu voltando do trabalho, dando aula de música o dia inteiro, voltando assim. Pô, não sabia se eu chorava ou se eu ia. Mas eu acho que isso, de alguma maneira, eu acho que reflete, sabe? Assim, Sim. a gente tá tudo reborn. Pois Hoje. é, cara. Tá tudo muito parecendo o que é, mas na hora que você olha direito, você fala, não, o que você tá fazendo esse parto, velho? Sai daí, isso não é uma criança de verdade. É uma era Tem artificial em tudo, Sim. cara. Tem uma frase do sempre genial Oscar Wilde. A tradução é basicamente como arte ruim é infinitamente e objetivamente pior do que arte nenhuma. Sem nada a acrescentar. Sabe? Se você vai fazer essa merda, só não. Nada. Só não. É a banana colada no quadro. É. Não faz nada, velho. Ele vende. Tá, contanto que essa seja uma crítica em relação a você, ó, seus trouxas, vocês compram qualquer coisa, Beleza. Então, pra mim, a arte moderna Aí, ok. contemporânea é tudo isso disfarçado de algo bonito, de Balenciaga. algo super cabeça, mas não, é um cara falando, eu vou ganhar dinheiro em cima de um bando de otário que vai comprar minha ideia. é a Balenciaga Eu fazendo uma gosto pulseira do que é cara um... que faz isso, eu não gosto da arte que ele faz, que pra mim é Sim. uma merda. Mas eu gosto do cara que faz isso. Você já viu a pulseira da Balenciaga, que é literalmente um rolo de fita adesiva, e dentro, em vez de estar escrito 3M, sabe? No fundo, na partezinha branca, tá escrito Balenciaga. Mas é um rolo de fita adesiva que você põe assim no braço por, sei lá, $2.000. Simples assim. Olha, É. eu tinha uma puta pergunta boa antes de tudo isso. Agora já Já era. já foi. Mas vamos voltar. Vamos aproveitar esse papo de Baby Reborn aí e fala aí. A nível música, o que você acha não... Bom, o que você acha que está acontecendo hoje com a influência da IA, das IAs? Musicalmente. E para onde você acha que isso vai caminhar? A nível de produção musical, a nível de apresentação, de desenvoltura, de tudo. Sim. Cara, eu acho que tem, não só pra música, mas como tudo pra IA. A galera fala muito de IA, tipo, como se fossem aplicações diferentes pra artístico e pra coisas precisas. Tipo, escrever um código de Python, por exemplo. Eu acho que no final das contas é mais ou menos a mesma coisa. Se você deixar na mão da IA e falar, eu quero um código que puxe informação A, B e C do banco de dados A, B e C pra mim aqui, e você só jogar, pode ser que funcione. Mas a chance de, tipo, não estar seguro, de não ter não sei o quê, de, tipo, mas a sua chave tá exposta, sei lá, qualquer coisa do tipo, por exemplo, é muito alta. Porque talvez daqui a um tempo as coisas melhorem nesse sentido, dele garantir que tá sendo, mas assim, não é uma coisa 100% confiável, porque você não... Primeiro que você... É a mesma coisa que você confiar em um estranho, você não sabe quem é. Eu brinco que ele é o estagiário mais inteligente do mundo, mas ele é estagiário. Você tem que virar e falar, faz isso, assim, assado. Não esquece disso. Pode deixar, tá aqui, perfeito. Mas se você não pedir pro Stag fazer isso, ele não vai te entregar. Você falar, entrega um relatório. Ele não vai fazer ideia do que fazer.
Então, assim, eu acho que tem muita coisa com IA que ela vai ajudar as pessoas a fazer, ela vai contribuir para para facilitar, digamos assim. Uma ferramenta. Uma ferramenta, exatamente. Tem que surgir como Meu, ferramenta. eu tenho que analisar essas 2.000 linhas desse Excel e organizar, não sei o que. Joga aqui e faz. Um trabalho manualzão que eu vou perder maior tempo. Meu, dane-se. Eu sei que é preciso A para B, A1, 2, beleza. Agora, quando você entra só do fato de deixar tudo que ela faz, eu acho que entra aí próximo do que eu ia falar de música. Você fazer uma música na AI é você deixar tudo na mão dela. Mesmo que você dê a letra, ou você, eu quero uma música, um hard rock, com não sei o quê, eu quero um pagode, tanto faz. Na hora que você coloca lá, ela tá criando tudo. Tipo, ela tá inventando tudo. Eu acho completamente diferente por exemplo, um, um plugin que eu vi outro dia que é basicamente um sintetizador IA. Ele tem vários samplers, você joga os samplers lá, você escolhe quais e ele junta os samplers numa coisa só. Então, é meio difícil de explicar em palavras, porque como quase tudo de música, às vezes é mais fácil você ouvir, mas assim, se você tinha um e um ele fazia sabe, junto. Junto. Ele mixa de um Ele jeito mixa junto e ele inteligente. morfa o áudio pra ficar numa coisa diferente. Porra, legal. Coisa que você faria Que você sozinho, poderia só fazer, que mas assim, demoraria e pra ele vai. caralho. Não, e assim, você mexendo um botão pra lá, ele te dá 400 opções. Você vai, sabe? Ok, eu acho que isso é o tipo de coisa que ele vai te dar liberdade pra criar outras coisas, independente de estilo musical, Exato. do que você queira fazer. Você quer fazer a música eletrônica mais absurda do mundo, que não faz o menor sentido, com IA vai ficar muito mais fácil você fazer isso. Você quer achar um timbre de guitarra pra tipo, um plug. Acho que isso não existe, mas assim, uma base de dados gigante de timbres de guitarra. Eu falo, eu quero o timbre do Angus Young em Thunderstruck. Analisa a frequência para chegar nessa frequência, ele já sabe que o modelo de amplificador foi tal. Simulação aqui, puxou o impulse response, pronto, tá aqui. Por exemplo. Perfeito. Sabe? É uma coisa que dá para você Ajuda. usar a seu favor e não atrapalhar na criação. Pelo contrário. E a partir do momento que você deixa lá e fala, faz essa música, beleza. Pode ser engraçado. Meu, eu já peguei uns textos aleatórios absurdos na internet, assim, aqueles comentários de Baby Reborn, que você não sabe o que tá acontecendo. Joga lá e pede pra fazer uma música. É engraçado, Isso é é hilário. maravilhoso. Hilário, beleza. Você dá risada ali, ok. Mais que isso, levar a sério música por IA é sério? Tipo, não é sério, porque pode ter boas ideias pra te ajudar a compor, às vezes você põe um negócio lá, surge uma melodia, você fala, porra, essa frase aqui ficou legal, e você desenvolve algo em cima dessa frase. Exato, isso sabe? é muito bom. Porque se for pra roubar da IA, a gente já rouba de humano mesmo. Então, a assim, IA rouba. tá ali a IA rouba e a gente tá ali pra roubar dela também. É isso. Mas não deixar ela ser o principal. Você roubar dela, roube o quanto quiser. Uhum. Até porque a gente rouba dos outros. Tudo. Tem uma Se você história pegar as músicas do Led Zeppelin, Sim. tem muita coisa roubada demais. Nossa, pra caralho. Não só do Led Zeppelin, né? Acho que naquela época tinha muita coisa. O Led Zeppelin é que o Led ele levou isso ao extremo, né? Ele não teve E nenhum que assim, o grande lance do Problema. Zeppelin é curioso, porque o Zeppelin foi a banda que fez as versões menos parecidas e ao mesmo tempo a que fez mais versões. Só que o problema é que eles não davam os créditos. Então chegava um Howlin' Wolf da vida e falava, peraí, essa música é minha. Você tá cantando minha letra, a música não tem nada a ver, mas a letra é minha. Você tá cantando a mesma coisa, é um blues, você tá fazendo um blues vezes 20, mas é um blues. Se eles tivessem só dito que era inspirado, então eles não teriam problemas legais. Porque as versões do Led Zeppelin são do caralho. Porque a aula que eles têm de produção ali, se você ouvir qualquer coisa do Led Zeppelin, é uma aula de produção. Como é que você pega In My Time of Dying, incrível. que é um bluesinho vagabundo, tecnicamente falando, do caralho. Mas tecnicamente são 2 acordes ali, mal tocado, sabe? Tipo, dos caras que inventaram isso ali no blues, né? Meu, os caras pegaram um negócio, uma música mais simples, mais tosca, até no bom sentido, porque é isso que fazia os blues daquela época serem tão legais. Sim, claro. Eles pegaram uma coisa tão tosca e transformaram num épico de 10 minutos com 300 riffs e solos e oh my Jesus! Fala que, da onde veio isso? Mas essencialmente é a mesma música. Então, se o Led Zeppelin perde um processo de direito autoral, o que é os caras de hoje que pegam a melodia dos outros e copiam? Então, assim... Uma Adele que pegou a música do Martin da Vila. Sim.
E aí você Calma fala, não, aí. mas não é possível que ela conheça. Não, ela não faz ideia, mas o produtor já fala, Produtor, mostrar que o já produtor viu. conhece música brasileira, É, é fã de não sei quem, então provavelmente provavelmente veio dele. acontece. Mas é isso, cara. Led Zeppelin, inclusive, a maior banda de rock do mundo, da história, eu acho. De rock. Eu acho. Led Sim. é incrível, Led é foda. Sem dúvidas, não sei se sem comparação, acho que vai muito, Acho que não. mas sem dúvidas. Mas como é que aquela outra banda mais recente, que é Led Zeppelin, cuspiu os Ah, caras, o Greta Van Fleet? Greta Van Fleet. Eles nem são mais Led Zeppelin. E eles falam que nunca tiveram influência para o parça. Não, assim, o primeiro disco deles é até que é interessante quando você pensa que é um revival do Led Zeppelin. Aham. Porque o cara, não é que ele canta parecido, porque o moleque não tem culpa de nascer com a voz parecida de Robert Plant, ok. Com a voz parecida, não. Ok, mas ele mas alguém ali produziu pra ele fazer. Só que a partir do momento que você Ele põe botou, Oh Baby, Baby na sua música é porque você tá imitando. Você não É pode lógico. pôr Oh Baby na sua música com a voz num falsete e não achar que alguém vai achar que Não, você tá perdão. imitando. Não tem como. Exato. Não sei se você já viu aquele Meu Mark Marshall. Ah, o que faz a voz do Fred Mercury. É, ele era Ah. do Queen Extravaganza, nome do projeto. Ah. Você ouve o cara cantar? Você vê a cara do cara. O cara tem o queixo do Fred Mercury. O cara tem a arcada do Fred Mercury. A caixa de som dele. A igual. caixa de som. Aí ele abre a boca, você fala, irmão, ou você canta Queen, Não esquece. ou você não canta mais nada, porque não tem jeito. O cara nasceu com a porra da voz. Mas igualzinho. exatamente, mas aí ele foi fazer. Aí é outra coisa. É, ele foi cantar Queen, porque a voz dele é parecida, ele canta muito bem. Ele achou um nicho lá, ele tá ganhando a grana dele lá honestamente. É isso. Beleza, É isso. sossegado. O problema do Greta Van Fleet é que, primeiro, que vocês falaram, a gente nunca teve influência. Cara, seu primeiro disco é Led Zeppelin 5, Ctrl C, só que Ctrl V. mal feito. Mal feito, assim, próximo dos discos É. Led Zeppelin, porque eles não chegavam nem aos pés, nunca chegaram. Nunca chegaram. Não sei se... Só que todo mundo ficou com essa ideia do Greta Van Fleet na cabeça, porque eles são... Você ouviu alguma coisa recente deles, do último disco? Não, Né? não ouvi. Lembra Led Zeppelin porque é aquela influência, mas assim, é o Led Zeppelin Reborn. Diluído, e você fala, nossa, é verdade, esse moleque ainda tem aquela voz assim. É. E ele fala que a influência, quer lembrar, a influência dele não foi o Led Zeppelin, foi o Rush. É pior ainda, porque a voz do Rush é pior do que a do Led Zeppelin. Você pode gostar do Rush, beleza, mas todos temos que concordar, até os fãs do Rush normalmente concordam que a voz do Gary Lee é difícil às vezes. É difícil, é uma avó cantando. Uma voz Exato. Tem uma avó cantando. Uma E aí quando o vozinha. cara se inspira na avó cantando, é pior ainda. pior Como destruir uma biografia em 5 segundos. Não, É uma avó eu cantando. adoro ele, mas é uma vozinha Sim. cantando. O cara Inclusive pegou uma banda- toda a carreira do cara e fez assim. Ó. Não, inclusive uma banda. Aí, por exemplo, um Rush Extravaganza com 3 caras tocando e uma véia cantando ia ser do caralho. Ia ser do caralho. Caralho! Essa história Caralho, aí. sim, igualzinho. Perfeito. A Aí, mulher tem que tocar baixo bem pra caralho. não, pode ser ela só cantando. Põe um cara pra fazer Bota o baixo um- lá, põe alguém, tá, a banda põe alguém em cada instrumento, um quarteto, faz um quarteto. E a mulher canta. Ela só canta. Nem precisa saber cantar, porque fica mais engraçado ainda. Se for melhor, se ela só souber a letra, tá melhor ainda. Exatamente. Mas, por outro lado, eu também, não sei se vocês gostam disso, eu valorizo muito isso. Todo mundo que me conhece sabe, sou fã de Judas Priest demais. Tem músicas do Judas Priest que a voz do Halford também é tipo, calma aí, exagerou algumas Tem coisas. algumas que ele dá uma escorregada. Então. Tipo, mano, não precisava. Excessos. Excesso. E eu acho que isso é uma das questões. Como Só já que- conversamos algumas vezes, também. Então. Judas foi a banda que, quando eu era criança, me apresentou pro metal. Então, Né? é isso. Só que assim, é autêntico. É autêntico, Sim. exato. Você bate o ouvido e você fala, isso é Judas Priest. Pode não gostar, Isso é Led mas Zeppelin, isso é Rush. Exatamente. Isso é Tem Motorhead. identidade musical. Identidade. E é exatamente isso. Então eu gosto de, você ouve a voz do o cara fala, você sabe quem cantou. É isso. Sim. Então, tipo, é aquela coisa de identidade, de uma coisa não buscando ser diferente. Nossa, eu vou reinventar a roda, voltando naquele papo. Mas único, característica única, vozes Você únicas, mesmo, Sim. cara. timbres únicos, né? Então, eu não quero imitar ninguém, eu quero fazer a minha. Se gostarem da minha voz, do meu jeito, sou eu. Sim. É isso. Então, tipo, quero parecer com fulano, parecer com ciclano, ou você põe, eu quero fazer um viver de cover, eu vou fazer um cover, eu vou, Sim. né? Ou não. Então você faça o seu trabalho. E- Senão, vai fazer IA, pô. É por isso que as bandas que surge um monte de banda aí o tempo inteiro. As bandas que surgem, que é mais do mesmo, não me cativam. Nunca Sim, Eu tinha. posso até exatamente. virar e falar, mano, os caras são muito bons, são muito foda, mandam muito bem, mas não me cativa, É. porque não tem identidade. É a Eu mesma gosto coisa. das bandas que têm identidade. Sim. É isso aí, você ouve.
primeiro minuto, primeiros 30 segundos de música, você sabe que banda que é. Sim, e era uma Foda, coisa que cara. nos anos 70 tinha. Aquelas bandas que a gente falou no começo, todas, todas. cada uma era diferente das outras. Beatles não tinha nada a ver com Rolling Stones, que não tinha nada a ver, até com o concorrente deles, o Beach Boys, não tinha nada a ver, apesar Sim. deles, porque tinha treta e tal. Eles sonoramente não tinha nada a ver. Nada. Cream não tinha nada a ver com Led Zeppelin, que não tinha nada a ver com Uriah Heep, que não tinha nada a ver com Rory Gallagher, que não tinha nada a ver com nada. Todas as bandas você ouvia e você sabia. Grand Funk Railroad não tinha Nossa, nada, Grand porra. Funk Railroad, Sabe, olha, meu, até arrepiei. assim, Muito foda. Pô, Você ouve Footstomp Music, ninguém fazia Ninguém Footstomp fazia. Music se não fossem eles. Ninguém. Um baixista daquele, fantástico, sabe? É o único. Você pega o Mountain, ninguém tinha o timbre de Leslie West. Você Sim. ouve 2 segundos de Leslie West fazendo você fala, é ele, pronto, não Agora tem é dúvida, é ele. Acabou até Assinatura, mano. voltando ao blues. O B.B. King, então, tem muita crítica Exato. ao B.B. King no sentido de, não, mas o jeito que ele cantava, tocava era uma coisa muito fácil, não era guitarrista virtuoso. Não é sobre isso. Dane-se, Nunca foi sobre isso. Todas, isso, com todo exato, respeito, não é sobre isso. Não era isso. Exato. Já era ele tocando. Era a alma dele, velho. Você sabia. Então, tipo, é característica, né? Imposição. Sim. Colocar sua emoção, sua alma, eu sei que é clichê, na sua arte. Sim. Cara, Eu acho que É a sua assinatura musical. só para velho. fazer a ponte, pra gente finalizar essa parte que eu tava falando sobre IA, eu acho que alguma hora, em prol da continuidade, do desenvolvimento da criatividade humana, eu acho que vai precisar haver uma regulamentação da IA. não, tá começando a ter lá Vai fora. ter, Eu sei que tá tipo, começando a ter lá fora. Pô, quero gerar uma música. Quero gerar uma letra de música. Não. Não. Não, é. Não. Você quer o quê? Ideias para você criar? A gente te dá. Sim, Quer que eu faça para você uma letra? Não. Quer que eu arrume seu Excel? Eu arrumo. sim. Mas no que se refere Editar à a sua arte, foto, sim. Criar uma nova foto, criar não, uma uma nova foto, imagem, não. Então, tipo, no que se refere à arte, se você começar a dar isso de mão beijada para o ser humano, a capacidade cognitiva de fazer isso, conforme o tempo, vai diminuir. Sim. Então, eu acho que vai ter que Não regular que, isso. vamos lembrar que também não é quase ninguém que tá preocupado com isso, né? Pois A é. gente fala, esse problema não é, tem solução. É. A questão é que quem tá liderando isso não tá preocupado com isso. Não, Tá, eles esse é o tão problema. cagando, Eles estão preocupados com isso aqui, ó. quem tá Exatamente. preocupado é artista. Não, eu não acho que vai Eles estão tão substituir. preocupados com dinheiro e só com dinheiro, É. que você viu o que aconteceu agora com o cara do ChatGPT? O Não. criador lá? Ele reclamou que as pessoas estão agradecendo. Ah, eu vi. E falou, não precisa agradecer, tipo, é muita Tá gastando energia, processamento. processamento pra nada, gasta muito dinheiro. Tipo, eles Tá gastam maluco, muito dinheiro cara. porque você falou obrigado e ele fala de nada. É, Esse porque de ele nada responde. custa, sei lá, quantos centavos pra ele. Exato. Aí imagina, ele quer poupar poder computacional porque as pessoas estão agradecendo. Não, e você vê que o motivo dele, mesmo que não fosse genuíno, mas às vezes o cara fala, pô, gente, vocês estão ajudando os impactos ambientais disso, sabe? Tipo, Que é, não, outra questão é outra questão e tal. também, Sim, que mas é assim, cada coisa que a IA constrói, É. destrói o planeta e a pessoa Não, tá e todo o- felizinho mas de o criar lance- imagenzinha exato, idiota mas o com IA. lance é que o cara não fala isso. Não é que ele usa Não esse fala. argumento que ainda é válido É, exato. pra isso. Ele simplesmente fala, gente, porra, vocês estão gastando meu dinheiro, velho, para. Vocês estão fazendo eu ganhar um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Depois Os que eu meus vendi. bilhões Depois que eu ganho vendi o essa tempo empresa. inteiro. Não, que eu já ganhei vendendo essa empresa por É. bilhões pra Microsoft. É. Sabe, basicamente. Foi eles que vendeu pra Microsoft? Não, acho que não. Tinha algo, eu sei que teve algum acordo lá deles com alguém. É? Não sei o que foi. Eles Tô têm um pelo pouco menos fora disso investimento aí. de alguém. Com certeza. Não, lógico. Lógico. Eu achei um barato quando eu vi uns memes assim, de uma realidade bem Skynet, assim, né? Uhum. Uns robozão matando a humanidade e tal. Aí ele falou, não, o Arthur não. O Arthur sempre agradeceu o chat GPT. É. Ele me agradeceu. Sempre Mesmo- ele é educado comigo. Mesmo o né? dono dizendo que não era. Vamos matar ele, vamos matar o dono. O outro não, o outro se foi. Olha, assim, eu já tirei ideias da cabeça naquele sumo.com, eu te mostrei, acho que até, mostrei para você. E é legal Sim. você ver não a tua ideia, mas uma ideia, você vê o que podem fazer com uma... É curioso você ver uma ideia que você definitivamente não teria. Em Talvez. cima de algo que você criou. A É isso. curiosidade de ver o que vai acontecer é muito grande. Sim. Mas... Mas, Eu quero ver o que ele vai fazer com isso aqui, E né? encarar como um ponto de partida, como uma ferramenta. exato, uma ferramenta. A IA ela surgiu com essa finalidade, ser uma ferramenta. Exatamente. E tá deixando de ser uma ferramenta, tá começando a virar um bagulho de entretenimento, tá começando a virar tá começando a substituir gente
Isso não é legal, isso não é nada legal. Substituir empregos, não empregos, Empregos. tarefas é uma coisa. Eu vi uma charge extremamente foda, assim, que é como deveria ser um cara sentado numa mesa criando um desenho, fazendo uma arte, mó da hora, e um robô fazendo tarefas, tipo, mundanas, que o cara deveria estar fazendo, mas foda-se, deixa o robô fazer. Aí como que é, na verdade, o cara lá todo fudido, carregando um monte de coisa, fazendo coisa, e o robô lá fazendo desenho. E eu vou fazer uma arte. Tipo, mano, o que tá acontecendo, cara? Eu não quero, tipo, e acho que a divulgação dessas coisas às vezes acaba indo pra esse lado. Eu vi uma frase de uma escritora, agora não vou lembrar quem que era, mas ela falando, cara, eu quero um IA, eu não quero um IA que escreva um livro pra mim pra eu poder ter tempo de lavar a louça. Eu quero um IA que lave a louça pra mim pra eu tenha tempo pra escrever um livro, porra. Exato! Exato. Eu quero ser humano, eu não quero ser mais máquina e deixar a máquina ser humana. Sim. É isso. Caralho, eu quero ser humano, mano. Deixa a máquina fazer os bagulho de máquina. Sim. Eu dou 2 ordens, ela faz tudo e eu Um faço o que eu quero aspiradorzinho fazer. de pó mano. eletrônico já tava bom já. Já tava bom, já tava Não bom. precisava de mais que isso já. Tecnologia demais. Para, vamos parar. Não deixar IA pra detectar doença através do olho, É, demais. Deixa pra isso, que isso é do então, caralho pô, e beleza. E beleza. usa pra isso. Incrível, tem um monte de aplicação incrível futuramente pra IA que, pô, é empolgante demais usar Daqui a IA pouco pra esses isso. bebês de plástico aí estão vindo com IA aí, ó. É isso, daqui a pouco... Imagina, você não vai precisar nem filho. Você vai só ter, você compra um Baby Reborn, põe um chip lá dentro e pronto. Você configura. Acabou. Aí, a gente já tivemos 2 ideias pra ganhar dinheiro com o Baby Reborn. Vamos encerrar o episódio, vamos fazer um plano de um projeto de marketing aqui pra gente lançar essa empresa. Pô. Vamos. O bebê cresceu, deu trabalho. Desliga, compra outro. Foda-se. Desliga. Cansei, quero viajar um pouco, desliga aí. É tipo isso. Liga, volta na caixa. E as suas produções, como estão? Agora falando de você produzindo. Cara, bom, Tá pensando Produção? em carreira solo, alguma coisa, lançar som só seus? cara, estou começando a trabalhar nisso. Já produzi efetivamente mesmo o último disco do Camisa e o último disco da carreira solo do meu pai. Legal. Produzir, de gravar, de fazer tudo. O Dançando na Lua, que é de 2016. Ele foi. Eu não fiz a produção no sentido técnico de gravar e tal, mas a composição, parte de composição das músicas, de produção de arranjos, tudo eu já tinha feito, então já tinha trabalhado nisso. Os arranjos do Dançando na Lua são meus. E o Agulha no Palheiro, que veio depois, 2021. 21? Aí sim, ele foi gravado no meio da pandemia. Então era eu e o pessoal da banda falando, gente, ó, a música é isso aqui, o track, me manda seu track, sua guitarra, seu baixo, não sei o quê. Bateria, vamos grava no eletrônica, eu monto aqui, sabe? Tipo, me manda o MIDI da bateria, eu ponho aqui no timbre, porra, mas todo mundo, de alguma maneira ali, fazendo e, porra, o que a gente vai fazer na pandemia? Vamos trabalhar. Ficar parado, você tá louco? Não, vamos trabalhar pesado, beleza. E fizemos o que eu sou suspeito pra falar, mas segundo o outro suspeito pra falar, que é meu pai, é o disco favorito dele do Camisa. É um disco agressivo, é um disco raivoso, assim, acho que talvez seja o disco mais porrada do Camisa, sonoramente falando, assim. E... Eu também acho, sinceramente. Vocês Vocês tocaram lá também, principalmente no show lá. Tocamos umas 2 ou 3 músicas. A diferença é visível. Os arranjos são totalmente mais puxados, assim. Bem tem legal. baladas no disco, tem 2 baladas no disco, mas mesmo assim, elas são completamente diferentes. Até falando em produção, uma delas é uma balada de guitarra clean, a outra é uma guitarra uma balada de guitarra crunch. Entendi. Então uma é baladona mesmo, clean, um pouquinho de reverb, de coros para dar aquele tom bacana de balada, e a outra é uma balada pá, e guitarra levemente distorcida. É outra pegada completamente diferente, apesar de serem 2 baladas. Então, eu gosto, isso é exatamente disso que eu gosto muito em produção. Como diferenciar, não só como diferenciar, porque não necessariamente, às vezes você está produzindo um disco do Ramones e a ideia é que seja tudo igual. Mas assim, como dar a identidade de cada música. Não é necessariamente diferenciar, mas dar a identidade. Uma coisa que eu sempre penso, falando de maneira mais abrangente sobre produção, é assim, porra, se eu estou produzindo uma música como Agulha no Palheiro, por exemplo, a própria, que dá nome ao disco, que é uma porrada, ela é o riff agressivo, ela é pra frente, ela é rápida, ela é distorcida. Eu não tô pensando em... quando o cara ouvir, ele vai prestar atenção que essa distorção, ele vai ver que eu tirei um pouquinho do médio, que vai equilibrar.
O meu objetivo do cara é que, se ele estiver ouvindo isso num carro, ele tome uma multa de velocidade. É isso que eu tô pensando. Se você tomou multa de velocidade porque tava ouvindo Camisa, sinto muito, mas meu objetivo foi atingido. É isso. É isso, sabe? É isso. A Então, música deu certo. A música deu certo, exatamente. Você não faz a música... Não, a produção é sobre... Do final das contas, é você trazer a visão do artista à vida e passar de uma maneira que não seja só do que tá óbvio que ele tá ouvindo ali, sabe? A mensagem que ele quer passar. Por exemplo, eu acho... É um dos covers mais interessantes por conta disso que eu acho que teve. É a versão de Billie Jean do Chris Cornell. Não sei se vocês já ouviram. Não lembro. Não, essa versão dele não. Cara, a versão de Billie Jean do Michael Jackson, a original, é aquela Billie Jean, é uma dança. Só que dançante, bacana e tal, ok. Beleza, uma excelente música pop, tá ali. Yeah. Só que a letra é sobre um cara que tá sendo acusado de ser pai de uma criança que ele jura que não é. dele. Que ele fala, meu, gente, eu juro, nunca tive nada. É uma letra meio dramática, sabe? Quando você pega e se analisa a letra fora do contexto musical, né? Pode ser uma letra dramática. E o Chris Cornell fez exatamente isso. Ele fez uma baladona da música, dramática, sofrida. Billie Jean is not my lover. Tipo, eu juro que não é. E eu acho Botou o que desespero mudou, do cara botou, na- tipo, na- apesar da interpretação dele não ser tão teatral, assim, quanto poderia ser, ele cantava pra caralho, então era fácil pra ele fazer. A versão dele é bonita, é uma balada pesada, ela é mais calminha no verso e cresce no refrão, assim, ela é bacana. E eu acho que a produção é sobre isso, tipo, o que essa música tá querendo passar? Sim. Michael Jackson não faria o menor sentido fazer uma balada dramática em Billie Jean, de Não, fato. não. Mas, quando você às vezes pega alguma coisa aqui e ali, seja lá do que for, o Camisa fez isso várias vezes com música. Meu pai gravou Adelino Moreira algumas vezes, gravou Jardim Macalé 3 vezes, gravou. Porra. A gente é sem vergonha, a gente é que não presta. Porra, agora fugiu, não tô vendo a cara dele. Também tô, meu Puxa nome vida. pra mim também já Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Vai, você vai lembrar. vai. Mas é o cara do forró, sabe? Então, assim, são músicas que tinham ali, por exemplo, a essência do Camisa. Gotham City, por exemplo, é uma música que todo mundo acha que é do Camisa. É uma música de Jardim Macalé e Capinã. A música, a famosa vaia do festival de música lá de 64, agora não lembro. O famoso festival que todo mundo tocou. Uhum. O refrão da música, cuidado, há um morcego na porta principal. Quando ele gritava cuidado, o público fazia e ele transformou isso em parte da apresentação. Genival Lacerda? Genival Lacerda. Gravou com Genival Lacerda e gravou músicas de Genival Lacerda. Então, Cara, assim, que foda. músicas que tinham a ver. Como essa, por exemplo. A ideia de que a gente fica. Porque a direita é isso, porque a esquerda é isso, porque o político fulano fez isso, tirou. A gente é sem vergonha. A gente é que não presta. O mundo tá pegando fogo e nós aqui na festa. Tem coisa mais brasileira do que isso? Não. É isso. Gente, ó. Covid tá aí. Vamos fechar tudo. Não, depois do carnaval, foda-se. Tipo, e só que, dependente das medidas, se foram certas ou se foram erradas, se tá tudo acontecendo, a justificativa não é adiar, é a justificativa. A gente não vai poder fazer isso agora. Não, tem carnaval, gente. Não vamos parar o carnaval agora. Que isso, tá louco? Ninguém sabe o que é direito. Na época, vamos lembrar que ninguém sabia o que era. Não é hoje que a gente sabe, era isso, era aquilo. Na época, ninguém faz ideia do que era. Hoje Então, é porra, impensável. era o desespero do desespero no começo, porque ninguém sabia o que era. Tá todo mundo fechando. Não, depois do carnaval a gente vê. O mundo pegando fogo e nós aqui na festa. É literalmente isso. É cultural, né? Alguma É coisa. cultural. Então eu acho que a produção pede isso. Pede você achar. Já que falamos dele também mais um pouco tempo atrás, Rick Rubin, que está fazendo a série com Paul McCartney, quando ele gravou os discos de Johnny Cash, esses discos que ele produziu, foi um disco que ele gravou, por exemplo, Hurt, que virou um mega hit e é fantástico. A versão dele de Hurt é incrível. O clipe, tudo aquilo ali é foda, é fantástico. Rick Rubin, o papel dele como produtor foi ir atrás de coisas modernas, coisas recentes, que poderiam caber na voz dele e interpretações dele. Por isso que ele gravou Rusty Cage, já que estamos falando de Chris Cornell, gravou Rusty Cage do Soundgarden. E aí eles pegaram a minha banda favorita, enquanto banda, não... às vezes é difícil falar, meu artista favorito que eu mais gosto, porque
Depende. É muita Depende do coisa, momento, depende é. da situação, depende do estilo. Não tem Mas- como ter um só. Exato. né? Mas enquanto vários. banda, falando tecnicamente, assim, dos caras, tipo... Se eu pudesse escolher uma banda, assim, tipo, do mundo inteiro, eu quero tocar com esses caras, sem dúvida nenhuma, seria os Heartbreakers, a banda do Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers. Então, pera. Como banda, aqueles caras são fantásticos, assim, enquanto banda. Você ouve eles... Tem uma antologia que... Coisas da internet que eu não faço ideia, porque não tá no Spotify. Tá, mas não tá no Brasil. Você, Puta, tem- verdade. você acessa a música, na hora que você entra lá, não está disponível na sua região. A merda do digital. Depende tá. da gravadora, do É, direito do gravador. as merdas do é digital, uma né? Você bosta. paga um negócio e não tem acesso ao negócio que teoricamente você deveria ter. É. Eu tô pagando, se tá na plataforma, eu tenho que ter acesso independente de onde eu esteja. Tá Tanto faz. boa, tá. Mas tá enfim, é uma compilação, são 4 discos ao vivo e um quinto que é ao vivo também, mas é só edição, na edição bônus que tem esse quinto. Mas no final das contas são 5 discos ao vivo. Aham. Pega desde os anos 70, se eu não me engano, até 2000 e pouquinho foi quando saiu, 2006, 2007, por ali. É uma compilação, eles fizeram como se fosse um show só, eles mixaram os públicos, né, um fade-in, fade out de um com o outro para parecer um público só entre as músicas. Então você ouve como se fosse um show só, mas você tá ouvindo uma música 76, corta, o cara estão tocando 2003. Cara, é uma aula de banda, assim, em tudo, porque os caras tocam rockabilly, rock and roll, tem algumas coisas um pouco mais pesadas, eles tocam balada, blues, jazz, de alguma maneira tem umas pegadinhas de jazz ali, e não tem uma nota fora do lugar. É Caramba. inacreditável, não tem uma nota que você fale assim, é mais do que precisava. Aquilo que a gente tá falando de B.B. King e tal. Excesso, né? Cara, é fantástico. Tem uma música, são 10 minutos quase, chama Melinda. Ela tem no YouTube. Ela tem um total de, quer dizer, não 2, não 3, não 4, mas um acorde. A música inteira é em Lá menor. Sem exagero, ela é só a música inteira, deixa eu ver, já que temos um violão aqui, Ah, mas Isso, eu dá- até esqueci. dá pra ver. a música inteira é. Aí varia, entendi. Só isso. Só que eles vão pra uma aventura. Ele canta 2 versos e eles vão pra uma aventura de piano, principalmente. É um solo de piano a música inteira. É tão bonito, assim, tudo que eles fazem. O cara mete bar no meio. Ben Montante, que é o pianista, ele coloca um Doideira. trechinho de bar no meio. E tudo ensaiado, tudo muito bem redondinho, mas ao mesmo tempo um pouco de improviso. Uhum. Cara, tem um prato na música do batera que eu espero, quando eu vou ouvir. Que ele fala... Pá, para, pá, para, tá numa uma coisa meio quebrada. E aí, na segunda vez que ele faz pá, pá, para. Eu falo, porra, esse prato coube tão bem aí. É uma coisa tão simples, mas assim, é bonito de ouvir, sabe? Sim, Uma sim. coisa, um detalhezinho assim. Fala, não acontece em nenhum outro momento da música, não é o contratempo que o cara faz, que tá toda vez lá acontecendo. É uma vez, Uma vez e é e isso. toda vez que acontece eu falo, ah lá, tá chegando, tá chegando. Sabe? É uma bobagem, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que fazia os caras serem diferentes. Não Sim. tinha o... Detalhe, né, mano? É os detalhes, exatamente. Detalhe. Mas da última vez que a gente tocou, não tem... Sei lá o que a gente tocou da última vez. Mas foi ontem, eu não lembro. Não me interessa. O que tá ensaiado, tá ensaiado. A partir do momento onde a gente ensaiou que aqui não tá ensaiado, vai embora. É 2 minutos? Não sei, são 8. Pode ser? Se tiver legal? Por que não? Sabe? Entendi. É a minha maneira de ver a música de maneira geral, assim. E acho que isso acaba, por mais que você esteja gravando, quando você vai gravar, obviamente, não for ao vivo, você está no estúdio, eu acho que tem várias maneiras de você colocar isso, por mais que você não esteja gravando ao vivo no estúdio ali, né? Eu acho que tem como você trazer um pouco dessa autenticidade na produção, trazer um pouquinho do que aquela música quer passar enquanto música. Um exemplo, por exemplo, esse último disco solo do meu pai, chama As Cartas que Eu Nunca Enviei. A música que fecha o disco é a música título, As Cartas que Eu Nunca Enviei, e a letra do meu pai, a música é minha, e ele chegou pra mim com um poema super bonito e triste pra caramba sobre... Não sabemos exatamente, chegamos à conclusão sobre qual é exatamente o personagem principal, mas é um servo, um soldado, alguém de um castelo, em algum período distante, que é apaixonado pela rainha e não pode realizar o desejo sexual e instintivo dele de ir atrás da rainha, porque ela é a rainha. Uhum. Então, Ele gosta da cabeça passa os dias, dele, como tá? diz o refrão, passa os dias freando essa morte lenta através das cartas que eu nunca enviei. E é uma música, a letra assim era tensa,
sabe, o que devo dizer para a rainha da minha janela, ele vendo ela e não sabendo como se comunicar e o que falar. Eu falei, pô, não dá. Não dá pra isso ser um rock and roll. Não dá de maneira nenhuma pra isso ser um... Você vai tocar isso ao vivo, fazer uma versão ao vivo, ok. Mas assim, enquanto música mesmo, eu falei, bom, ele tá falando de um cara, um servo de um castelo. Isso é pelo menos 1800 pra trás. Eu não vou usar guitarra elétrica, eu não vou usar baixo elétrico, eu não vou usar bateria, eu não vou usar nada que tem hoje. O que seria na época? Violão, a única coisa que meu pai pediu, a única coisa que eu quero é um cravo. Eu quero um cravo. Eu falei, deixa comigo. O riff da música é de cravo. Fiz um riffzinho de cravo nela. E o cravo continua na música, né? Mas assim, o instrumento principal do riff ali é o cravo. Entendi. Violão. O baixo é elétrico, eu não tenho muito... Outra opção, não tem um baixo acústico, mas assim, o baixo elétrico discreto, sabe? Assim, ele não tem muito... O som dele não é um som de baixo elétrico, é só o grave. Não Mais tem bateria. polidinho, sem treco, Exatamente, sem- exato. Limpinho. Né? Exato. Não tem bateria. A caixa da música é uma bigorna, sabe? É tamborzão. Pum, tum, tum, pum, pim. É só a percussão da música, de alguma maneira, é isso. Violino, cello. Então, eu quis retratar o momento. O instrumento mais moderno da música é um órgão, tipo um Hammond, que entra no final. Mas mesmo assim, o timbre dele, eu pelo menos não acho que destoa de nada do que está acontecendo. Ele só vai só para dar uma energia no final. Mas a ideia era exatamente essa, não ter nada, não soar como uma música atual, no sentido, não no sentido técnico, vou pôr um filtro por cima, não é isso. Mas assim, instrumentalmente, em relação a arranjo e instrumentação, tentar remeter ao que a música está falando. E tentar fazer uma música dramática, sabe? Os versos, eles serem um pouco mais calmos e no refrão ele entra cello, entra percussão, então trazer um pouquinho dessa dramaticidade, um pouquinho não, trazer bastante nesse caso, Sim, né? dessa dramaticidade. Tem músicas que são divertidas, tá falando sobre a noite que você saiu com a garota e não sei o que e tal, beleza, rock and rollzão, vambora, 1, 2, 3, 4, não tem muito segredo. É mais fácil, não mais fácil, é mais fácil você chegar na ideia. Quero fazer aqui, agora execuções de outras coisas. Aí você pode fazer o que você quiser, um rock and roll, beleza. Mas você tem um rock and rollzinho, você tem um rock and roll basicão de 3 acordes, tipo, sei lá, já que estamos falando da camisa de Cinca Chambó, e você tem um arranjo de Jaiminho Empenado, que é uma música do Agulha no Palheiro, que é basicamente a mesma coisa, Lá, Ré e Mi, um blues, só que o arranjo é completamente diferente. Cada verso é basicamente um pouquinho diferente do outro em relação ao riff. O refrão, ela vai para Fá sustenido, que não tem no outro, sabe? Então tem algumas coisas que, assim, ela é muito mais complexa do que se você pegar a cifra, por exemplo. Sim. Então, porra, é uma música simples. São 4 acordes. Mas o arranjo traz uma complexidade de o que fazer em cada parte, instrumento que entra, que sai. Tem muita coisa pra você trabalhar em cima disso. Olha. Em relação, como eu disse, música de um acorde. Você consegue fazer uma versão de 10 minutos que não enche o saco e você não sai. Por mais que você improvise e faça umas coisas... Você tá no mesmo tom. Você tá no mesmo acorde, você tá no mesmo campo harmônico, exatamente. Você não sai daquilo. Foda. Eu acho que você faz parte de uma raça em extinção. Isso eu tenho certeza. Eu não sei ainda qual ela é, mas isso eu tenho certeza. Eu acho que são de produtores de verdade, que tem essa mentalidade. A maioria dos produtores hoje está pensando em... Tá vendendo? Mete aí um sintetizador, papapá, pega... Pronto. O que é o hit do momento? Se vender é bom. Não vamos ser hipócritas. Vender é bom. Vender é bom. Porra! A gente quer fazer arte que Mas venda, né? Claro. vendam- Exatamente. vender coisa Viver pra boa. fazer Sim. mais, né? Outro dia eu descobri, falando já que a gente tá falando em Mountain, eu descobri essa semana. Long Red, que é a música, eles têm um disco ao vivo, que são só 4 músicas, encerra com Nantucket Sleigh Ride, que é uma versão de 17 minutos, uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi musicalmente falando. Eu choro quase toda vez que eu ouço, e é só... Ela não é uma música instrumental, mas a parte instrumental dela são, sei lá, 9 minutos. Lindo, assim, aqueles 4 caras, que tinha um cara no teclado lá de fundo, assim, no órgão de fundo, mas principalmente... Félix Papalati, que é o baixista, e Leslie West, o guitarrista. Os dois, o que eles fazem ali é mágica, de verdade, assim. Você sabe, o negócio, você fala, porra. Tanto que o EP dos caras são 4 músicas. O vinil, não era nem o EP, o vinil completo dos caras. Lá do A, 3 músicas, lá do B, 1. E, de verdade. E o vinil abre com Long Red, que é a versão, se eu não me engano, de Woodstock. E ela começa com uma bateria. Que eu descobri essa semana que é a música mais sampleada da história do hip hop. Tem mais de 700 samplers. Sim. E ele começa a falar, yeah! On tempo! Ele fala alguma coisa assim, e esse yeah é um negócio que tem
700 músicas. 700 sons. E eu, tipo, 99 Problems do... Ah, não é dele? Não, 50 Cent? Sei lá. Eu não sei de quem. Eu não manjo muito 50 desse, mas Cent, é, 99 Problems. Aquela bateria é a bateria do Mountain. Caralho. É só isso que eu queria. Um samplerzinho sampleado 700 vezes numa música que fez sucesso como 99 Problems. Só isso, sabe? Tá tudo certo, vamos fazer o dinheiro. Mas assim, fazer dinheiro como você disse, vender por sintetizador só porque vai ficar uma merda. Mas vai vender, o povo vai Então, gostar. mas é isso, tem que vender. Só que, tipo, não tem mais ninguém que a gente veja que tem essa paixão por música. Pô, eu ouço aquilo, eu choro. Isso não existe mais. Cara, existe. O problema é que essa galera não é quem tá fazendo música lá. não, é isso. Não é quem tá em evidência. Não É isso. existe em evidência. É isso que eu falo. Tá Isso, com, existe com a em foto, com a evidência, caneta na mão. É isso. É o lance que a gente tava falando. A arte nenhuma é melhor do que a arte ruim. É. Sempre. Sempre vai ser. É. Sabe? E a arte ruim tá aí. 90% da arte que tá por aí hoje é ruim. É ruim. Acho que sempre foi. Sempre... Não 90%. Sempre teve muita coisa ruim. Sempre teve não, coisa tem que fraca. ter. Sempre teve coisa chata É, pra Porque caramba. sempre que entra a mão Estandarte. o controle do capital em cima da arte, vai virar uma merda. A mão invisível. Sim, A sim. mão invisível do mercado no seu rabo, meu. Às vezes, Vai virar uma merda. às vezes não é porque- nem o mercado. Às vezes é só a banda ruim mesmo. Não, Mas, é- mas o é mercado, justamente mas exatamente. Mas quando porque- entra, aí fudeu. Justamente porque Ah. artistas bons existem, podem até fazer sucesso e beleza. Mas um monte de gente quer vender alguma arte ruim, podre, Sim. e alguém sabe que vai ganhar dinheiro em cima disso. E vai e vem e ganha É, e dinheiro. ganha. E tem coisa que a gente vê, tipo, Então, sei assim, lá, tem um artista grande, famoso, que todo mundo quer ver, sei lá, vamos chutar qualquer coisa. Vamos falar do Led Zeppelin de novo, vamos supor. Vai vir pro Brasil num festival, vamos imaginar assim. Uhum. Aí a gente vê quem vem junto nesse festival, você tem 3, 4 bandas ali que ninguém nunca ouviu falar. Sim. Aí você fala, peraí, como é que eu não ouvi falar? Aí você vai procurar um material, é ridículo. E não tem nada a ver com a principal, Às nada vezes- a ver com o às vezes momento. realmente- Mas não isso tem. não é nenhum problema. Ah, eu acho. Eu não acho um problema, eu acho até bom. Porque às vezes essas bandas não têm nem visibilidade. Elas pagaram pra estar lá. Não, eu Então, acho importante isso ter, é ruim. eu acho importante ter Isso banda é que ruim. tá começando, ter banda pequena, eu acho que é Sim, super o relevante. underground É. precisa Inclusive, ver. acho que deveria ter Essa até banda espaços muito melhores foda. para essas bandas do Sim, que hoje tem nos sim. festivais, porque botar pra você tocar no Lollapalooza meio-dia, porra, nem os caras que estão É. trabalhando lá chegaram. Não, Exato, é um sabe? respeito. Você vai Ok, colocar- beleza, você tá lá no Lola, você use pra sua divulgação, tá tudo certo. Ok. Mas assim, não custava, é melhor, tem muita banda daqui que é melhor do que esses gringos vagabundos que vem pra cá, que ninguém sabe Demais, quem é. cara. E tá surgindo sabe? uma porrada de banda foda aqui, de rock and roll, de Certeza. metal. O Sim. cenário underground, quem tá se movimentando, tá fervilhando e tá começando a bater na parede, tipo, não tem pra onde ir, saca? Porque tem muita banda boa surgindo, mas não tem espaço. É. Sim. Então, nesse quesito, eu não acho ruim, assim, que uma banda traga outras que nem são tão conhecidas, porque é Sim. legal. Não, eu Vamos acho ruim dar esse que- espaço aqui. Eu acho ruim que o Tem que espaço pagar. não seja dado. Não é dado. Exato. Isso o é espaço ruim. vendido. Isso é ruim, o Então espaço qualquer vende. pessoa pode acessar comprando. Exatamente. Então Sim. pode ter uma banda lá que é muito foda, ou pode ter uma banda que é uma bosta. Fake total. É isso que eu tô E- falando. Tipo, a banda boa que precisa de oportunidade precisa mesmo. Precisa Alguém de precisa fazer oportunidade, alguma cara. coisa. Sim, sem dúvida. Mas, Essa relação, ela tá muito fragilizada de consumo, espaço, de criação. Tá difícil fazer música. Eu acho que sempre foi de alguma maneira, mas agora você tá. vai continuar. E você vai fazendo continuar fazendo música? Skylab, você é um gênio, cara. Você tem que estar sentado aqui nessa cadeira aqui, ó. música? Pô, que horror, hein? Pessoa... Cara, eu acho que fazer música em si sempre foi difícil, né? Sempre Você foi. pega. Logo antes dos Beatles, você pega. Bom, não logo antes, né? Meio que ali em paralelo, mas ainda assim um pouco antes. Você pega Elvis. O cara foi o primeiro. Utilizado como instrumento de ferramenta de marketing. Falou, É se verdade. a gente pegar essa música aqui, música de preto que branco gosta, e a gente fizer branco E fazer. botar um bloco E o cara é branco. bom. E o cara ele é bom, você falou. Aí olharam pro cara e falaram, mas ele é bom, eu juro, o cara é bom. E ele era mesmo. Então, pegaram ele, colocaram ele lá em evidência e falaram, pô, o moleque é bonito, dança pra caramba, toca bem, canta pra caramba. Uhum. É isso aí, vamos usar o cara. Ah, mas as meninas estão ficando excitadas demais. Põe o cara no exército. Corta o cabelo dele, joga o cara no exército. Ele é American. Não deixa filmar da perna pra Não baixo. filma da perna pra baixo. É isso, é. Você acredita? Não, foi muito bizarro. E aí você vê o que era a influência dele, era pegar, dançar e fazer todo mundo ficar louco. Qual que era a influência
da mídia, do mercado, seja lá, chame como quiser, é enquadrar o cara bonitinho pra não aparecer, porque o que chamava atenção no cara não podia aparecer. Não podia aparecer, O exato. que importava no cara não aparecia, digamos assim. Daqui A galera pouco- tava ali pra ver aquilo, não tava ali pra ver ele cantar naquele momento. Exato. Sabe? A maioria que tava ali pra ver ele. Rebolando, E só? rebolando, acabou, Se ele não cantasse nada, ele só subisse no palco e ficasse assim, se fosse embora, ia estar todo mundo feliz. Isso. Sabe? Tem um monte de grupo gritando lá embaixo, pronto. acabou, tá tudo certo. Aí depois liberaram, depois deixaram. Viram que não tinha o que fazer, né? Não tinha como não. Aí o quê? A Por quê? pressão Porque era começou grande. a perder dinheiro. Fala, a Exato. galera não vai querer assistir, porque não vai aparecer. Exato. E foi só por isso. Não foi porque é legal ele fazendo isso. Não. Porque eles estavam perdendo dinheiro. Tava perdendo dinheiro. Aí alguém falou, vamos fazer um filme, fizeram 3 filmes ruins. Muito. 3 ou 4, sei lá quantos filmes ruins fizeram. Sim. Ah, E as. Isso que eu ia perguntar também, curioso. Embora eu saiba um pouquinho, mas. E as cantorias, como é que tá? Cara, tá evoluindo junto com a... Você perguntou de produções e coisas minhas, tá evoluindo junto. Então tô... Até voltando no que você tinha falado, tô... Em breve devo estar nos palcos por aí com algumas coisas fora o Camisa e fora meu pai. Da hora. Então, tô trabalhando em algumas... Aí sim, versões, não covers, versões. E já começar em algumas coisas autorais também. Então, já logo estamos nesse momento, estamos Construindo. confabulando. No momento estamos confabulando como iremos dominar o mundo. Porque, assim como o Pink Cérebro, a gente tenta de novo, né? Todas A as mesma noites. coisa que fazemos todas as noites. Então, ainda estamos, não chegamos a Pink ainda estamos no cérebro. Quando chegar no Pink, aí todos ficarão sabendo. E a gente. Tem alguma palhinha disso daí pra nós aqui? Porque, Eu né, deixa eu ver te garanto que nós estaremos lá. Estaremos, Se com tiver. certeza. Então, com certeza. um camisa. Pode ser Um um camisa. camisa. Pode ser um você camisa, quiser. Mas isso, se um camisa, quiser, mas cara. já que estamos aqui, Seu vamos fazer coração diferente. mandar, olha, dropou, já era. Vou tomar até um gole, sabe? Ouvi notícias de muito longe, batendo na minha porta. Eu vi gatos, eu vi facas em cima da mesa posta. Mensagens e telegramas. Se você chega e some, tenho dinheiro e CPF. Eu não me lembro, mas é do meu nome. Mas não há mais festas, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Me diga as horas, eu vou embora. Hoje eu tô atrasado. Pra que escolas e faculdades? Não há mais nada para aprender. Eu já não vejo, eu já não penso, não consigo mais escrever. Sou faixa preta, toco guitarra. Um dia eu pulo de asa. Eu durmo de dia, trabalho à noite. Eu nunca volto pra casa. Não há mais festa, nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Me diga as horas, eu vou embora. Hoje eu estou atrasado. Olhe pro trânsito, olhe o sinal, tá tudo engarrafado. Videocassetes, computadores e homens codificados. Tem uma loira que tá afim e a ruiva diz que me ama. A negra quer, eu já não sei quem é que eu levo pra cama. Ah, mas não há mais festas,
em carnaval. Acho que eu fui enganado. Ah, me diga as horas, eu vou embora. Hoje eu estou tão atrasado. Tô abafado, me dá licença e vê se sai da minha frente. Pois eu tenho miopia, eu tenho potência. Eu ao pé tá sempre dormente. Amsterdã, via Paris. Acho que é desse que eu vou. Mudei o corte do meu cabelo. Já nem sei como é que eu sou. Mas não há mais festa nem carnaval. Acho que eu fui enganado. Me diga as horas, eu vou embora. Hoje eu estou tão atrasado. Tô atrasado, tô atrasado. Eu tô. Eu tô atrasado, eu tô atrasado. Eu tô. Eu tô atrasado, mas eu tô atrasado. Eu tô atrasado, eu tô atrasado. Atrás. Boa. Da hora. Bom demais, cara. Demais. Bom demais. Estamos chegando ao nosso final. Vocês já tiveram esse show aí, ó. Infelizmente. Tiveram esse show aí de bate pronto. Só te agradeço, meu irmão. Obrigado a muito vocês. obrigado, Uma muito obrigado honra. pela presença, Bora, cara. pelo papo maravilhoso, pelas risadas que a gente teve aqui hoje. Não vamos esquecer desse negócio de baby. Como é que é? Baby Reborn. Não dá pra esquecer disso, cara. E se vocês precisarem de fazer um parto de Baby Reborn, por favor, falem com os meus amigos, com os meus sócios. Profissionais. E eles vão instruir vocês melhor como fazer. Né? 25 Enfim. mil por parte, baratinho. É isso. Exatamente, tá? parcelarem até 5 vezes sem juros. Ninguém Isso aí. faz esse preço no mercado. Exatamente. Não tem, é só nós mesmo. A De gente jaleco. cobre o valor de qualquer um aí. Cara, obrigado. Te desejo sempre muito sucesso. Tô acompanhando tua Paraná. carreira de perto a solo, tô dizendo. Quando você for pro palco, estarei lá. Estaremos lá. Por favor. E além disso, com certeza, sempre que a gente tiver a oportunidade, no Camisa, shows seus com seu pai também, estaremos lá prestigiando, porque você é um cara muito especial, você merece tudo isso e muito mais. Muito obrigado, meu Tá filho. bom? Então, Para cara, nós. muito obrigado e é isso aí. Valeu demais. Mais um Palavra Dita Podcast aí, Palavra. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho, isso ajuda demais a gente. Continuem aí curtindo os conteúdos que a gente traz pra vocês. Só gente da hora que a gente chama aqui pra conversar. É isso aí. E é isso. Tamo Vai, junto. faz! Escreve! Valeu. Valeu. Tamo junto.